a vida verdadeira, seguindo sempre no mundo falaz, fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego, enfim, na cruz morreste, por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Viver por Cristo, onde eu estiver, obedecendo em todo dever, pronto a sofrer aflição e pesar, a cruz levando sem nunca murmurar. Jesus bendito, a ti me entrego, enfim, na cruz morreste, por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, Boa noite com Jesus Cristo. Amém. Às vezes que a tensão é maior. A gente entra aqui como se estivesse entrando pela primeira vez. Vamos ficar de pé? Vamos ler a Bíblia? 37, 22 ao 26 de Gênesis. Um pouquinho longa, mas a gente lê rápido, não?
É a história de José lá no Egito. Como ele foi para o Egito. Resume-se nisto: seus irmãos estavam terrivelmente inflamados contra ele por causa de seus sonhos e aquelas coisas que pareciam projetá-lo como líder. E às vezes as pessoas têm medo de uma pessoa ser líder, não é? Tem medo. Eu já encontrei muito desses amigos, eles têm medo da gente ser líder. Mas o que acontece é o seguinte: eles fizeram tudo e eu botei aqui, ó, vontade permissiva e vontade perfeita de Deus. Vamos ver o que vai sair aí, o que o Senhor vai nos dar, não é? Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos, significava protesto. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora, e esta será ou não a túnica de teu filho? Se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado, José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Te pedimos, ó Pai, que Tu venhas fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós fazemos o que podemos, abrimos a Bíblia e a lemos e procuramos estar aqui da melhor maneira que sabemos fazer. Mas só o Senhor pode movimentar, só o Senhor pode dar vida a isto. Só o Senhor pode fazer com que isso se transforme em fé, em vida vivida, em experiência vivida. Isso é só o Senhor que pode fazer. Nós reconhecemos isto diante do Senhor. Junta os teus pés, humilhados, porque não arrependidos dos nossos pecados.
pelos quais nós pedimos perdão. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, suscita a fé naquele que precisa para esse instante de sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-se. Abençoa o povo que confia em Ti. Eu estou com medo, mamãe. Eu estou com medo. Eu estou com medo de enfrentar o buraco escuro. Eu estou com medo, mamãe, estou com medo. Eu usei muito esse clamor. Mamãe, eu estou com medo. Mamãe, eu estou com medo. Mamãe, deixa eu ir dormir com a senhora. Mamãe, eu estou com medo. O medo é uma sensação tão terrível. Mas eu não quero falar, não é sobre medo. Eu estava lembrando de como eles ovacionam os jogadores de futebol e o próprio técnico sendo carregado porque ganhou o título. E eu pensando, por que o povo de Deus não pode ser alegre, explosivo para com Jesus? Não é? Mas depois vem uma coisa. Daí uns dias, eles estavam jogando tomate, ovo, naquele técnico, porque ele passou a perder. O time passou a perder. Então, aqueles mesmos que estavam soltando foguetes e gritando e saltando, eles passam a zombar, a vaiar, a pedir o seu pescoço. Eles não sabem enfrentar a crise. Já com o povo de Deus não é assim. O povo de Deus passa por momentos que realmente não dão muita sensação, não promovem muita alegria na carne, não é? Nos sentidos. Pelo contrário, às vezes causa temor, a sensação, sim, de suspense. Aquelas irmãs, aqueles irmãos que sabiam que iam morrer. Vocês já pensaram um pouquinho? Sem dúvida alguma, eles tinham medo de enfrentar a morte. Mas, na verdade, é que eles não negavam. E depois que entravam no corredor final mesmo, então não tinha medo mais. Mas antes causa uma expectativa muito grande. Uma cirurgia que você vai enfrentar, um parto, né? A mãe, o próprio Senhor Jesus disse que a mulher sente tristeza antes de dar à luz um filho. Mas depois já não tem mais tristeza, porque veio um filho ao mundo. E isto é o que nos conforta, que nos anima, até porque é o dia a dia da nossa vida. Mas tem hora que a gente diz, mamãe, eu estou com medo. Mamãe, eu estou com medo. Vamos ver a vontade permissiva e vontade perfeita de Deus. Não sei se dá para ver vontade permissiva. Talvez seja somente a vontade perfeita. Eu gosto de apenas anotar e deixar o resto por conta dele. Bom, primeiro, a vontade perfeita sempre apareceu, quer dizer, se manifestou de uma forma contraditória. Ter um profeta, crer num profeta, é muito bom. É bom demais. E hoje de manhã nós aprendemos o seguinte, que quem recebe
aquele a quem Deus enviou, recebe a ele, está recebendo a Deus. E quem rejeita aquele a quem Deus envia, está rejeitando a Deus. Agora, os fariseus, o sumo sacerdote, os sacerdotes do tempo de Jesus, para eles não estavam rejeitando a Deus. Eles cuidavam da lei, eles tinham fogo estranho lá no templo, e aquilo era tão sagrado para eles. O Velho Testamento era tão sagrado, o nome de Deus era tão sagrado, que eles não escreviam com a pena comum, tinha uma pena que só podia escrever o nome Jeová. Mesmo os escribas, quando estavam escrevendo, que ia citar o nome de Jeová, eles tinham que mudar de caneta. Tinha uma reservada só para aquele nome. Agora, como pode dizer que esse povo estava rejeitando a Deus? É tanto assim que Paulo, o então Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, perseguiu a igreja, comandou o primeiro martírio, a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, o diácono Estevão. Ele comandou a coisa. E quando ele ia para Damasco prender cristãos, apareceu aquela luz no caminho, derrubou por terra, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu para ele, daquela luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo esse povo, esses apóstolos que eu enviei, esse povo que eu enviei, você está perseguindo a mim. Você está rejeitando a mim. Mas tem uma coisa, você só rejeitou até agora. Agora em diante você não vai rejeitar. Você vai ver quanto custa sofrer pelo meu nome. Então, o cativeiro de Babilônia, o profeta nos mostra isso com uma propriedade tão grande. Isso é tão profundo, porque não serve somente para um conhecimento histórico. Não é um conhecimento para encher a cabeça de curioso. Curioso nas Escrituras, curioso na mensagem. Certa feita, eu morava em Brasília ainda, um reverendo, parece que batista ou presbiteriano, ele ganhou um prêmio enorme de perguntas sobre a Bíblia na televisão. Onde é que está escrito canivete na Bíblia? E outras coisas assim, né? E ele respondia lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não errou uma pergunta e ganhou naquela época 40 milhões. Parece. Prêmio muito grande. Ele ia acumulando. Quer parar aqui? Não, vamos embora. Pode procurar a Bíblia. Tinha uma cabeça extraordinária para guardar a Bíblia. Só que eu queria perguntar para ele onde é que está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, né? Queria perguntar para ele onde é que está. Tinha um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não é? Mas é isso aí. A minha memória está falhando. E eu perco a linha. Eu não sei por que eu citei. Por quê? Tá bom. Então, o profeta de Deus vem e mostra para nós que a pessoa que estivesse fora do cativeiro de Babilônia, ele estava fora da vontade de Deus. Estava completamente fora. Ah, sim.
Então não era para um conhecimento, não, isso não é para um conhecimento intelectual, mental, para satisfazer curiosos, para conhecer mais isto. Quem estava fora de Babilônia estava fora da vontade de Deus. E é verdade, porque aquele cativeiro tinha sido profetizado por Deus. Então ser cativo era a vontade perfeita de Deus. E se alguém tentasse fugir, podia até fugir, permissivamente, mas estava fora da vontade perfeita de Deus. Mas o que nos adiantaria termos somente conhecimento disto? A linha foi essa. Aumentar nosso conhecimento aqui na cabeça. Você entende perfeitamente, conforme acabamos de ouvir no rádio, que se a minha avó tivesse se baseado no comportamento do meu avô, respeitando a sua memória, porque ele arranjou uma outra mulher, ele teve filho com outra mulher, porque ele jogava, porque ela tinha 8 filhos. Tinha dia que tinha sal, água e farinha. Então, ela tinha direitos, ela tinha razão de ficar livre daquele homem. Para que ele presta? Para nada. Sem ele, e teria apoio, naturalmente, da própria igreja até. Mas aquela vida era realmente um cativeiro. Mas ela foi abençoada. Eu vi minha avó morrer. Eu assisti os seus últimos suspiros. Ela era muito forte, morreu com 89 anos, meu avô foi com 85. Ele foi bem mais 5 anos mais cedo que ela. E eu vi aquele quadro. Ele morreu salvo também, graças a Deus. Mas ela dizia, cortando, sua voz sendo cortada já, falava de cor: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Puxava o fôlego e continuava. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim. Mas não somente a mim, mas a todos que amarem sua vinda. A irmã Anita se lembra disso, minha irmã também. Foram as suas últimas palavras. Ganhou o marido, criou os filhos, 8 filhos, salvou a alma do marido e foi para o céu. Fugir do cativeiro, às vezes, é fugir da vontade perfeita de Deus. Deus precisava do testemunho de Daniel para ficar na Bíblia. Precisava de Sadraque, Misaque, Abdenego, lá, naquela fornalha. Era lá que ele precisava deles. Se eles conseguissem uma fuga,
teriam fugido da vontade perfeita de Deus para com eles. Que exemplo teria deixado eles para ser escrito nesse livro? Exemplo que eles não sabem, eles não sabiam. Que estaria, a história deles, estaria traduzida em todas as línguas, em todos os idiomas, tribos e línguas. É se tornar muito importante, não é? A sua história ficar traduzida em todas as línguas. Os que não sofreram tais pressões, então, de qualquer maneira passaram. Jó, quando ele estava na lepra, ele estava cumprindo um propósito perfeito de Deus. Deus precisava do livro de Jó na Bíblia. É um livro que é esquecido às vezes, quando as coisas vão bem. Ele é mais lembrado na hora da dor moral, na hora da dor, da aflição. Então se torna em um remédio especial. Porque amigos, por exemplo, os amigos dos banquetes, as amigas das festinhas, os amigos e amigas das esquinas, da maledicência, da murmuração, dos telefones e coisas assim, dos drinks, das festinhas e coisa, são uns, mas amigos na hora da dor, amigos na hora que você geme, que você chora, que você exala mau cheiro, que você, na hora que você perde tudo, perde até o conceito, o nome, esses são diferentes, são especiais. Esse livro é muito especial. Ele não é um livro do Velho Testamento. Ele é um livro da Bíblia. Ele está colocado cronologicamente na Bíblia Sagrada como um livro do Velho Testamento. Mas ele é um livro da Bíblia, como todos os demais. Mas ele não é um livro que, ao se referir dele, diga: esse estava sob a lei, esse estava sob o primeiro pacto. Não. Ele é um livro de todos os tempos, de todas as horas. Ele não é um livro tipo, como os demais, que trouxeram tipos. Ele é um livro da realidade. Quando ele foi escrito, ele já foi escrito como fato, como realidade, não como sombra. Jó não é um personagem de parábola, um personagem alegórico. É um fato real. De todas as épocas, 3 fases da vida cristã. E Deus teve como manifestar sua vontade através de Jó. O profeta diz isto, e isto às vezes nos causa vergonha.
Ele diz assim: Deus pode contar com Jó. Às vezes, por confiança, nós maltratamos uma pessoa amada, uma pessoa de casa, vamos dizer, e tratamos bem um estranho. É natural, perfeitamente natural. Porque, como diz o pai do filho pródigo, para aquele filho que não saiu de casa: não, você está aqui sempre. Jesus disse: os pobres vocês têm sempre convosco. O seu cansaço, o seu esgotamento nervoso, só pode recair sobre seu marido mesmo. É sobre sua esposa, é sobre seus filhos e vice-versa. Agora, Deus tem que ter essa confiança. Ele teve essa confiança em Jó: você é meu, você é de casa, eu posso te torturar, eu posso contar com você, em favor de toda a humanidade, de todo ser que vier nascer neste mundo. Davi teve uma fase muito controvertida na sua vida. Muito controvertida. Porque, como um tipo de Cristo, é claro que quando nós analisamos esse episódio de Davi, você já conhece o tipo para que aquilo apontava: Jesus e os membros da igreja. Davi teve 500 mulheres, mas nenhuma delas podia ter marido vivo. E nós conhecemos o caso de Abigail, e como Davi se apossou de Abigail por causa da loucura de seu marido. Ele foi um louco, foi um insensato. E depois, então, teve o caso de Betseba, que tinha um marido que, por sua vez, era naturalizado em Israel, mas era um homem que era israelita de coração, a ponto de estar lutando na guerra, dando do seu suor, do seu sangue, pelo povo de Davi. Davi vai e toma a sua única ovelha que ele tinha, isto é, a sua esposa. E resultado: para cumprir um tipo, ele pagou um preço na carne muito grande, que todos eles sofreram para cumprir os seus ministérios. Houve um profeta que ficou 300 e muitos dias deitado num tijolo. O outro andou nu, o outro comeu fezes. Não se sabe, não tem livro que possa caber a vida de William Branham. E seu sofrimento, as suas tensões, ele criou uma enxaqueca terrível. Seu estômago virou couro, duro como couro. Você acha
que esses espetáculos que levantam aí multidões de rock, aquilo não é fácil, não é fácil. Esses homens sofrem muito para apresentarem as coisas como eles apresentam. Um jogador de futebol tem disciplina rígida. Ele tem que ter até abstinência para um jogo de decisão, para jogo de Copa. Então eles se tornam importantes, mas você não sabe o quanto custa aquilo para ele. Isso do lado negativo, do lado do mundo. As pessoas revoltadas, há quantos irmãos que são revoltados contra um, contra dois? Por quê? Um progride, estuda, se forma, o outro fica revoltado lá dentro de casa. Mas enquanto aquele estava estudando de noite, durante o dia, o outro estava jogando bola, estava brincando, estava dormindo, estava vagabundando. E a tendência é ficar revoltado, ser um filho revoltado. Tudo é o fulano. Mas por quê? O fulano aproveita o seu tempo. O fulano é estudioso, é dedicado, é criterioso, é responsável. Então todos que chegam lá têm sacrifício. Agora, muito mais os profetas de Deus, estas pessoas, através das quais Deus estava revelando a sua vontade perfeita, torturando por amor dos outros. E quem pode dizer que o quadro de Davi com Betseba não foi um quadro programado por Deus? Condena-se o meio. O meio é condenável. Mas o fim não pode ser condenado. De onde viria Salomão? Que por sua vez até tipifica o Espírito Santo, que é o sucessor de Cristo, que é a pessoa de Cristo na igreja. Quando Davi queria fazer o templo, o profeta chegou e disse para ele: faça tudo o que está no seu coração. Está bem. Voltou, e Deus veio para ele e disse: não, vai lá e muda a coisa. Mas eu já dei minha palavra. Vai lá e muda. Ele não vai construir o templo, por causa do sangue que ele derramou. O seu filho sim construirá. Vai se assentar no seu trono e ele vai construir o templo. Mas ele não. Jesus teve que morrer, derramar o seu sangue lá na cruz, e logo o Espírito Santo vir construir o templo, sua igreja. Tudo que está acontecendo, diz o profeta, não apanha Deus de surpresa. Todas as coisas estão acontecendo exatamente como Deus programou. Agora, voltando lá para José, lá no Egito, nós vemos aqui que a vontade de Deus estava naquilo. Deus endureceu os corações de seus irmãos. Como pode
irmãos de sangue terem coragem de vender um irmão por inveja, por medo de ser um líder, deles terem que se dobrar os seus pés. E quando eles estavam agindo daquela forma, eles estavam justamente agindo de uma maneira que faria cumprir exatamente aquilo que eles temiam. Às vezes você age de uma forma para evitar determinada coisa, e você está agindo exatamente em contribuição para que aquilo aconteça. Eles tinham medo de serem súditos de José. Então vamos desfazer de José. E ao desfazer de José, exatamente isso, ao desfazerem de José, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus havia programado. Eles teriam que se ajoelhar a seus pés, teriam que se dobrar diante dele. Eu já contei isso aqui mais de uma vez, mas quando eles me levaram não é bem Polícia Federal, não era coisa mais forte. Vocês conhecem essa história. E Deus queria que eu fosse nos Estados Unidos da América do Norte e andasse e tivesse uma certa experiência lá no Cânion Sabino, que eu não dou conta de contar, que eu não tenho como contar, e não adianta contar, e não adianta, e não tem jeito. Mas ele queria que eu tivesse aquela experiência ali, especial. E foi justamente ao me levarem naquele tronco ali no quartel, que era um departamento que dali partia decisões que levavam as pessoas. Vocês conhecem a história. Passados os dias, me veio este aviso: amanhã, até 10 horas, você tem que estar em São Paulo, dando visto no seu passaporte. Mas eu cheguei lá naquele departamento, disseram, não é só com 3 dias, então não vou mais nos Estados Unidos. Quando eu vou saindo, lá vem o doutor, braços abertos, gordo, andando assim. Ei, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu disse, doutor, eu precisava desses documentos aqui, mas só 3 dias. Perdi a passagem para os Estados Unidos. Eu disse, vem cá. Dentro de meia hora ele me entregou tudo prontinho. Lá em São Paulo tive outra experiência. Lá no consulado. Tremenda. Então, ao agirem daquela forma, eles já estavam preparando para me ter aquela experiência lá no Cânion Sabino. Vocês estão compreendendo? Ao venderem José, jogarem José na cova, matarem um cabrito, sujarem sua túnica de sangue, vendê-lo por dinheiro, tudo isso com medo de serem súditos dele, serem subordinados a ele, dele se tornar um grande. Mas estavam fazendo exatamente aquilo acontecer.
É o que o ciúme muitas vezes faz. São milhares de mulheres hoje que estão empurrando o marido para fora. Elas fazem empurrar. Vai, some. Vai embora, vai para ela. Exatamente aquilo que elas mais temem é que elas vão trabalhar para cumprir aquilo, para acontecer aquilo. E eles também. Eles não sabiam que eles estavam trabalhando para Deus. Eles não sabiam que eles estavam trabalhando para José. Mas tudo analisado no momento que está acontecendo é feio às vezes, é pânico, é negro, é escuro. O que muitas vezes não podemos compreender é que Deus está realmente tratando conosco de uma forma diferente. Porque quando as denominações, o mundo religioso, pode fazer quase tudo, reunir tudo que Deus já fez durante as eras. Gente, preste atenção, escute isso. Essa noiva tem que estar sob um acontecimento diferente. Está acontecendo alguma coisa diferente. Porque quando eles podem chegar a um determinado lugar da coluna de fogo, ela já está lá na frente. Ela já está em uma nova etapa. E aqui, em Gênesis capítulo 46, a partir do verso 28, está narrado, escrito o seguinte: Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Mas isso aconteceu depois, exatamente depois de se cumprir tudo que eles temeram. Lendo o capítulo 45 de Gênesis, capítulo 44, 45, vocês que querem ler em casa, vocês vão notar como aconteceu tudo que eles temeram. Você volta lá no capítulo 36, 37, até o 47. 10 capítulos. E vai ver tudo que eles tentaram evitar.
e ao evitarem estavam fazendo cumprir. Eu quero que você vá para casa com isso bem pregado, bem escrito, bem guardado. Agora nós vamos passar para uma pequena outra etapa aqui, na mensagem adoção, segunda parte de adoção, a partir do parágrafo 60. Lá em cima, no além, acima, 1 milhão, centenas de milhões de milhas, há um espaço daquele tamanho, e este é perfeitamente o amor ágape. E onde se cumpre toda a perfeita vontade de Deus. Cada vez que você dá um passo para este lado, isso estreita 1 polegada. Então não importa se é jogado numa cova, se é vendido, se é censurado, mas de qualquer forma, se você está no plano de Deus, você está estreitando isto cada vez mais, para se cumprir este propósito. E você sabe quão pequeno isso seria quando chegasse à terra. É uma sombra das sombras. Isto é o que você tem, isto é o que eu tenho, uma sombra das sombras do amor ágape. Por quê? Nós estamos numa dimensão que sofre impactos, numa dimensão sujeita a uma lei que chama-se lei da física. E a física ocupa espaço. A física tem que respeitar, tem que computar obstáculos, por menores que sejam átomos, células. É computado. Se nós compreendermos isto, estamos vivendo no mundo da física e que por isso depende de espaço, de tempo, de luz, de matéria, há corpos. Se meu pai tivesse falecido 60 dias antes, eu não existiria. Oh, que felicidade seria se eu não existisse. Naturalmente, Deus teria como vos chamar, não é? Mas Ele aprove Deus a me trazer sob circunstâncias mais adversas. Ele foi com 44, minha mãe foi com 52, ambos de repente, no coração. E irmão Branham mesmo disse, Billy Graham disse isso também. Bom, meu pai foi com tantos anos, então eu não tenho mais do que 10 anos. Eu não tenho mais, no entanto, eu já tenho 14 anos. Isso mostra que vocês estão ligados, hein? Eu já estou um pouquinho mais velho que o meu pai. É verdade. Tem mais de 15 anos que meu pai morreu. Há algo em você. Por isso, irmãos, olha, não é o que eu sou, não é o que você é, não é o que essa mulher, o que esse homem.
Não é. Há algo em você. Há algo em você que é um alvo de Deus. Deus não tem como salvar carne e sangue. Deus não tem como salvar carne e sangue. Quando São Paulo disse, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Deus não tem como salvar carne e sangue. Mas é o que está em você. Há algo em cada mulher que Deus respeita, portanto você deve respeitar. Há algo em cada homem veja aqui, ó. Há algo em cada mulher aqui que passou dos 20. Há algo em cada homem aqui que passou dos 20. Eu já passei. Que demoraria a permanecer. Você simplesmente tem 5 anos. Isto é de 15 a 20. Após os 20 você começa a morrer. Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente, então. A vida é muito curta. Quem estava me dizendo hoje que tem sua avó com foi hoje, 105 anos. Irmão Joaquim? 102 anos. É como ele estava dizendo, gente, é mais sofrimento, é pior do que viver nas circunstâncias dessa tanto tempo. É pior. É dolorido. É enfadonho. O Salmo 90 diz o que passa de 70 e 80 é cansaço, enfado. A vida é muito curta para estarmos buscando de sabores, amarguras, estarmos constantemente fermentados, amargurados. Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente, então, e você madura até que você chegue aos 20. E após os 20, você diz, eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente disse isto, mas você não é. Não é. Você está morrendo e se queimando, não importa o que você faz. Deus te fez até aquela idade, mas então você morrerá. Agora o que aconteceu? Agora você começa a morrer, mas lá há algo em você que diz, eu desejo ter 18 outra vez. E você se põe a olhar pelo retrovisor. Não, é melhor até você ter um espírito como quem tem 18. Há pessoas que nunca envelhecem. Sempre são molecas. Eu não desejo, eu tenho 18 outra vez. Eu vou ter 18 umas 10 vezes. Agora, eu desejo lhe perguntar algo. O que seria se você tivesse nascido há 500 anos atrás e você tivesse permanecido com 18 anos de idade até hoje? Se você não fosse um velho, mas tivesse ideias de 500 anos atrás, que é isso? Antes dos pais peregrinos alguma vez virem até aqui, e você sendo uma jovem com aquele tipo de ideia. Então seria melhor simplesmente seguir em frente, ficar velho e viver 500 anos. Vem? Há algo errado.
Deus sabe perfeitamente, Ele calculou tudo certinho. Há algo dentro de nós que não envelhece. E não tem como envelhecer. Há pessoas com 20 anos que parecem que têm 80. Outras têm 80 e parecem estar com 20. Você diz, bem, agora mesmo eu sinto muito bem, irmão Brenner. Eu tenho 18, eu tenho 16, eu sinto bem. Querida, deixe-me lhe dizer algo. Como sabe você se sua mãe está vivendo neste minuto, se ela não está nesta igreja? Como sabe você se ela não já está morta lá na sua casa? Como sabe você se seu namorado não acabou de morrer há poucos minutos atrás? Ou sua namorada? Como sabe se pela manhã você não será um cadáver em sua casa? Como sabe? Quem pode garantir isto? Como sabe você se sairá da igreja nesta noite vivo? É tal a incerteza. Não há nada certo. Se você tem 15, 12, 19, 75 ou 90, tudo incerto. Você não sabe onde você está firmado. Mas ainda você deseja voltar aos 15, 18. O que faz você fazer isto? É a vontade perfeita de Deus. Realmente isto vai acontecer. Se um fundo clama ao fundo, é porque é um fundo para responder. Agora, se você volta aos 18 e permanece lá e nunca fica enfermo, e nunca... Você teria que ter outra pessoa com você, vivendo sob a mesma circunstância, porque você cresceria, as pessoas seguiriam em frente em outras eras e você seria um antigo. Você estaria pior do que você tivesse ido com eles. Mas há algo que te chama para estar lá. Há algo que te chama para estar lá. Se nós chegamos às vezes à conclusão que somente uma mudança pode mudar nossa vida aqui, de lugar para lugar, de cidade para outra cidade, muitas vezes uma família chega a essa conclusão. Haverá um dia que essa conclusão não será discutida dentro do próprio interior. É mudar apenas. É mudar apenas. Essa é uma vontade perfeita de Deus. Porque somente lá o amor ágape poderá operar. E é vontade perfeita de Deus levar a sua esposa para o seu lar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou e venho para vós. Eu virei vos buscar. Aos poucos, veja, uma casa vai ficando enfadonha. Você não dá conta de viver mais ali. Uma cidade vai ficando insuportável, impraticável. E por fim se conclui: esse mundo está insuportável. Tem que haver um clamor, um desejo no interior, mesmo das pessoas jovens, daquelas que têm realmente 18 anos, de ir embora dessa terra. Muito mais seguro. Eu desejei tanto que uma sobrinha minha fosse embora quando era novinha. Estava no braço. Ela desmaiava, ficava roxinha. Eu falava: leva Jesus, leva Jesus, leva. Vinde meninos, vinde a Jesus. Ele...
Irmão, vamos de lado. Não leva não, Jesus, não leva não. E ele foi mais forte que eu. Eu não vi só uma vez minha mãe fazer assim, ó Deus, com lágrimas. Eu agradeço por o Senhor ter levado minhas duas filhas, Nilza e Eunilza, criancinhas ainda. Quantas vezes ela agradeceu a Deus? Isso é tão certo. Se a vida aqui tem perfeição em parte, porque esse organismo é uma coisa fabulosa. Se você pensar nesse sistema cardíaco, cerebral, sanguíneo, ósseo, nervoso, pensar como funciona esse coração, um coração funcionar, bater dia e noite, 50 anos, batendo dia e noite, esse coração não tá muito bom de receber pancada mais não, viu? Tem que tratá-lo com muito carinho, não pode ofendê-lo mais não. Ele pode parar a qualquer hora. Que perfeição, hein? Que coisa maravilhosa. Esse sistema biológico. Que coisa linda. Mas está longe daquilo. Está muito longe daquilo. Aquilo é muito mais perfeito. Muito. Milhões de vezes mais perfeito. Não há diferença de possibilidades. Não há pobre nem rico. Não há ninguém humilhado. Não há ninguém a pé e outro de carro. Não há ninguém apodrecendo no hospital, com mangueiras no nariz. Não há trombadas, acidentes, crimes. Você pensa e já está lá do outro lado do universo. Não há diferença de vestes. Aquilo sim é a vontade perfeita, porque é a perfeição. Somente lá poderá funcionar o ágape em sua plenitude, porque não pode haver o eros, a paixão, que na verdade tem que encandecer esta vida. O homem sem paixão é morto. Ele tem que ter paixão pelo que ele faz, para ser então determinado. Isso é bom. Se você volta aos 18 e permanece, veja, mas há algo que te chama para estar lá. Este é aquele pequeno ágape, aquela pequena sombra que te faz algo acima daqui. Papai, 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 que isso? A minha pequena Sharon, quando ela morreu, ela era pequenininha. Eu não tenho uma filha. Papai, eu sou sua filha, sua Sharon. Aquela moça linda de 18 anos, cabelos loiros, vindo ao encontro dele naquela êxtase, gritando, papai, 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 papai. Isso quer dizer que lá não tem bebê. Não, papai, aqui não tem bebê. E a irmã Hope, quando ele a chamou de volta, ela disse, Billy, por que você me chamou? O melhor que você faz é casa de novo. Casa de novo. Está num lugar tão bom. Aqui, em outras palavras, a vida aqui na terra com você foi uma doçura, foi uma maravilha. Mas onde eu estou é muito melhor. Eu prefiro ficar lá sem você do que na terra com você. Casa-te, casa-te.
E quando você percebe que isso está se aproximando, parece que você vai perdendo a paixão, as garras, as presilhas que você tem aqui. Parece que você vai perdendo os sentimentos, as emoções. Se é isto verdade, meu Deus? Seria isso um desprendimento que está havendo? Mas há algo que te chama para estar lá, e isto é perfeito. Essa é uma mudança de perfeita vontade de Deus. Porque esse é aquele pequeno ágape, aquela pequena sombra que te faz algo acima daqui. Agora, outra noite, outra manhã, quando o Espírito Santo, por sua bondade e sua graça, me tirou deste corpo, eu creio, talvez eu tenha adiantado já a experiência. Sim ou não, eu não digo. E entrei naquela terra e vi aquelas pessoas, e todas elas eram jovens. Jovens. Foi caduquice aquela velhinha de 90 anos desejar voltar a ter 18? Foi caduquice? Foi absurdo? Foi ridículo? Não. E eu vi as mais bonitas pessoas que eu já havia visto em minha vida. Mais bonitas. Ele disse: eu gosto de ver um cavalo bonito. Eu gosto de ver uma dama elegante, bem vestida. Eu gosto de ver um cavalheiro bem apresentável. Um homem bem vestido. Ele disse tudo isso. Eu gosto de ver. Mas ali estava. Eu vi as mais bonitas pessoas que eu já havia visto em minha vida. E ele me disse, algumas delas tinham 90 anos de idade, lá na terra. Olha, você bate aqui, choca ali, está na dimensão da física. Está na dimensão do espaço, do tempo, da luz da matéria. Então você tem que conviver com essa situação até o fim. Mas lá não. Elas são seus convertidos, graças a Deus. São seus convertidos, são aqueles que creram na tua mensagem. Não é de se admirar que elas estivessem gritando, meu irmão, uma sensação diferente do gol do time que vai ficar rico, dos homens que vão ficar bilionários. Você regressará a ser um jovem, uma jovem outra vez, exatamente correto. Agora vem o pastor Elias. Chamem todos os economistas do mundo, todos os contadores, apanhem todos os computadores e somem, calculem, para ver se dá o valor desta herança. Se podem calcular o valor de uma herança como esta. Agora recordem, veja, exatamente correto. Isto espera lá até a vinda do Senhor Jesus. E algum dia aquele corpo glorificado. Agora recordem, aquele é um corpo celestial. Este agora, o qual recebemos quando partimos. Não glorificado, eu sempre preguei isso. Um corpo celestial. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Então ele foi glorificado. Nós vamos parar aqui. Teria alguém que vai começar a sua eternidade aqui? Por favor.
Essa é sua oportunidade. É sua oportunidade. Essa eternidade, essa vida começa aqui. E você continua junto. Venha logo. Se você nunca fez isso, venha logo. Não é um apelo, mas é uma oportunidade. Se você está com vontade, Deus tocou no seu coração, vem logo, vem logo, vem logo. Não há mais ninguém? Eu vou orar só por este aqui. Está vindo mais alguém. Está vindo. Tudo que está acontecendo é simplesmente um trabalho, uma coisa acontecendo que vem contribuir com estas glórias todinhas. Você não vai esquecer daquilo de José. Não vai se esquecer. De forma alguma. Tudo que seus irmãos fizeram contra foi a favor. Tudo que eles fizeram contra foi a favor. Pastor Amâncio, faz uma oração aqui, daquelas que Deus sempre põe no seu coração. Tendo mais alguém, venha antes que o pastor Amâncio Pereira Sobrinho faça essa oração que ele tem sempre na sua alma para esses momentos. Graças a Deus, irmão Manuel. Graças a Deus, vocês estão aqui na frente. E ele disse, aqui começa a eternidade. Graças ao Senhor Jesus. Aqui começa. Não é hora de sair por causa de mim, por causa de ninguém. É hora de entrar. É hora de entrar. É hora de continuar. Aleluia. O pastor Amâncio vai aproveitar e ao mesmo tempo, pelo Espírito Santo, ele vai orar também pelos enfermos. Amém. Senhor meu Deus, eu sabia no fundo da minha alma que esta programação teria que ser desta maneira, porque esta é a mensagem, a palavra que nós precisávamos dela nesta noite. Eu te agradeço por estes meus novos irmãos que estão tomando conhecimento de sua herança nesta noite. Eu oro com meu coração, pedindo que o Espírito Santo de verdade abra-lhes o entendimento para que eles prossigam neste caminho, comendo esta mensagem, vivendo a nova vida que eles começam aqui agora. Que o poder vivificador, o Espírito Santo venha fazer morada nesses corações e que essas vidas, Senhor Deus, venham desafiar este mundo incrédulo, cheias do Teu Espírito, com o poder da glória e de Jesus Cristo em suas vidas. Também, Senhor, que logo eles sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Oramos também por aqueles que entraram aqui com qualquer dor em parte do seu corpo. Deus eterno, que eles sejam curados pelo que acabaram de ouvir nesta hora, porque aqui está o remédio, aqui está a medicina de Deus. Então, espíritos enfermos, vão-se embora em nome do Filho de Deus, e que os filhos do Senhor sejam curados de qualquer tipo de enfermidade. Esses males já estão destruídos na autoridade de Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, continue, Senhor, com este ministério, com Tuas mãos estendidas, para consolar e ajudar todos aqueles que têm procurado refúgio no Senhor Jesus. Para a Tua glória, Senhor, nós te suplicamos,
e entregamos as nossas vidas sob a direção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja aleluia, amém, amém. Deus nos abençoe. Vá sentar com fé e continue firmes nessa jornada rumo à eternidade com Cristo. Amém? Glória a Deus, amém.